Bora lá, galerinha. Questão de número 97. Uma questão que é um pouquinho longa, né, o texto dela, mas ele é um texto importante e até interessante, tá? Então vamos ler uns pedacinhos dele aqui para a gente poder entender o que a questão quer da gente, tá? Viver de luz. Plantas, vocês não são assim tão especiais. Essa é a mensagem do molusco Elysia chlorotica, tá? O octomolusco está na foto, que aparece e age como uma folha. Essas lesmas podem viver de luz solar a vida toda, que dura até 1 ano, e para isso precisa apenas de uma pequenininha alga amarela. Tá, então estamos dizendo que um molusco que vive de luz. Já começou uma coisa meio diferente, uma coisa muito estranha daquilo que a gente está acostumado. Captar energia solar pela fotossíntese é coisa de planta, muita gente pensa. Mas décadas atrás, biólogos perceberam que as lesmas marinhas roubam partículas celulares chamadas de cloroplastos de algas que elas comem e usam para transformar o gás carbônico em açúcar. Então, peraí, tem uma coisa importante. Eles conseguiram perceber que as lesmas marinhas roubam partículas celulares chamadas cloroplastos das algas que elas comem e as usam para transformar o gás carbônico em açúcar. Ou seja, através disso, essas lesmas, né, conseguem fazer fotossíntese. Em 2007, demonstrou-se que essas lesmas incorporam os genes das algas em seu DNA. Opa! As lesmas incorporaram os genes das algas em seu DNA. Isso lhes permite produzir proteínas vegetais necessárias para manter os cloroplastos em suas células por tempo prolongado. Então, com isso, elas vão passar então a produzir as proteínas que os vegetais produzem e que vão ser necessários para poder mantê-las vivas por um tempo prolongado. Agora, né, esse moço, Sidney, da Universidade do Sul da Flórida, diz que, né, essa espécie aí de molusco furta da alga material genético suficiente para produzir clorofila, o pigmento que os cloroplastos e usam na fotossíntese. Para, né, o Piacer, este é um atalho evolucionário, tá? A possibilidade de movimentos de genes entre espécies diferentes, como demonstrado neste exemplo, poderia explicar. Então, ó, ele pegou um cloroplasto, conseguiu transferir gene de um para o outro, tá? E com isso, ele está aí agora, né, com uma nova adaptação. Ele consegue, então, viver por um longo período de tempo, sem necessariamente, né, ter que se alimentar. Ele consegue, ele mesmo, produzir seus próprios alimentos. Então, vamos ver, né, as opções. Ele coloca assim, ó. Como mudanças evolucionárias puderam ocorrer de forma acelerada em períodos relativamente curtos de tempo? Poxa, ele não está falando aí que teve mudanças, né, evolucionárias que aconteceram em um curto período de tempo. Ele fala simplesmente que houve o quê? A incorporação de um determinado gene e que isso pode trazer a formação de uma nova espécie. Letra B. Como age a seleção natural, eliminando os caracteres desfavoráveis e possibilitando um grande aumento na variabilidade genética da população? Então, ou seja, se a partir do momento que esse molusco incorpora, tá, esse gene e ele consegue fazer fotossíntese, ele pode se sobressair em relação a outros que não. Então, querendo ou não, essa questão puxa para a gente um pouquinho da seleção. Então, tudo leva a crer que a resposta é a letra B. Olha, vamos ver o restante. Por que os órgãos se desenvolvem rapidamente com uso contínuo ou se atrofiam com desuso, transferindo essas características aos descendentes? Não falou nada de uso e desuso, característica que transfere para os descendentes, isso está muito mais cara de Lamarck, não tem nada a ver com essa questão, né? Como funcionam os fatores mutagênicos, induzindo grandes mutações repentinas, possibilitando o surgimento de novas espécies? Aqui ele não falou de fator mutagênico, ele falou de um ser que incorporou um outro. Então, letra D também faz sentido. E letra E. Por que a frequência gênica de uma população pamítica com casalamentos ou acasos se mantém constante de geração em geração? Mas em que momento que ele fala de população pamítica? Não tem nada disso, né? Então essa questão ela faz uma abordagem muito mais próxima do que seria a seleção natural, porque querendo ou não, eu vou ter um novo indivíduo com novas características que, querendo ou não, pode ser selecionado. Então a resposta para essa questão, que mais se aproxima realmente e que faz sentido, é a resposta, letra B.